Paz e graça, irmãos. Hoje nós temos um convidado especial, né? Que é Pingo. Eu ia começar a gravar, ele subiu aqui para ficar alisando ele. É o meu pinche, Pingão. Irmãos, a gente vai trabalhar a questão da apologética e como eu falei para os irmãos hoje, né? Graças a Deus a gente ganhou um pouco mais de tempo, né? Ainda até o final de junho. Então, vê só, irmãos, só fazendo uma síntese daquilo que a gente está trabalhando. A nossa forma de abordagem apologética é o pressuposicionalismo. E a ideia do pressuposicionalismo nada mais é do que aquela ideia de você averiguar de onde tanto você está partindo, como também o seu oponente, ou seja, a pessoa com quem você está debatendo um determinado assunto, está partindo. Então, irmãos, eu quero trabalhar hoje com os irmãos, né, para a gente, voltando a dizer que a apologética é uma ferramenta, para a gente colocar mais conteúdo nessa apologética, a questão do pressuposto revelacional. Então, observe, essa questão do pressuposto revelacional é uma coisa interessante, certo? E por que é interessante o pressuposto revelacional? Porque o pressuposto revelacional ele parte de uma premissa, certo? De que Deus se revelou. Então, deixa eu trabalhar aqui uma traca que eu estou aqui. Então, observe cá. Os pré-requisitos para a revelação divina: a existência de um ser capaz de passar uma revelação, a existência de um ser capaz de receber uma revelação e a existência de um meio por intermédio do qual essa revelação possa ser transmitida. Observe essas três coisas. A existência de um ser capaz de passar uma revelação. Quem é esse ser? Deus. A existência de um ser capaz de receber uma revelação. Quem é esse ser? O homem regenerado. E a existência de um meio por intermédio do qual essa revelação possa ser transmitida, a Escritura. Então, quando a gente trabalha o pressuposto revelacional, nós temos que levar em consideração essas três coisas, esses três aspectos: Deus, a Escritura e o homem regenerado. Por que é que eu coloco o homem regenerado? Porque o homem que não é regenerado, conforme a própria Escritura vai dizer, as coisas de Deus lhe são loucura. Certo? Por quê? Porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Então, para eu poder ter compreensão das coisas de Deus, eu preciso ser regenerado, tá? Isso é um pressuposto, tá? Correto? Então, veja só, irmãos. Os irmãos estão tão lembrados que em sala de aula eu trabalhei a definição de deísmo e teísmo, tá? Então, observa. Teísmo, nós cremos que há um só Deus. Então, nós somos monoteístas. Cremos que há um só Deus. E esse Deus que nós cremos, ele revela. Ou seja, tudo aquilo que nós compreendemos, tudo aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, entendeu? Foi porque ele se revelou. Então, se Deus não tivesse se revelado, nós não teríamos condição e nem como saber de coisas referentes a ele, certo? Então, pessoal, e o homem regenerado é capaz de receber essa revelação. E por que ele é capaz de receber essa revelação? Por causa do Espírito que está dentro dele, certo? Que o faz compreender as coisas de Deus. E o meio pelo qual ele recebe essa revelação, como a gente já falou, é a Escritura. Só que em aulas passadas eu também considerava com os irmãos a existência de dois livros, né? Tanto a Escritura Sagrada como também o livro da Criação. E por que considerava essa questão do livro da Criação? Porque o livro da Criação é o outro livro pelo qual Deus se revela, Deus se manifesta. Certo? Só que a revelação, o livro da criação, ele não traz respostas a respeito de questões salvíficas, ou seja, o que é que o homem tem que fazer para ser salvo. Não. O livro da criação, ele nos mostra que há um Deus, certo? Ele nos mostra que os homens são indesculpáveis por isso. Tá? Então, isso daí são premissas pelas quais eu tenho que fazer minha abordagem apologética. São as pressuposições. Observa como isso tem tudo a ver com aquela questão daquele material que eu passei para os irmãos na segunda passada sobre apologética e evangelismo. Estão lembrados das três coisas? Deus existe, certo? A revelação de Deus é dada através de algo. E há certo tipo de homem que pode receber essa revelação, certo? Então observa, isso é necessário, porque quando a gente vai fazer uma abordagem evangelística, a gente tem que compreender que nós estamos conversando com alguém que não é habilitado
a receber, a compreender a revelação, que não é habilitado, certo? Ele precisa compreender a revelação, ele não é habilitado. E ele vai ser habilitado se por acaso ele for regenerado. Isso é importante se compreender, porque se você diz que qualquer homem é habilitado a compreender as coisas de Deus, você está indo de encontro a uma revelação dada pelo próprio Deus e está registrado na Escritura que diz que esse homem é inabilitado, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus porque eles são loucura. Então, por que é que o homem passa a compreender as coisas de Deus? Porque esse homem recebe a influência regeneradora do Espírito, habilitando a ele a compreender aquilo que ele antes não compreendia. Então, esse pressuposto aqui da apologética, quando se vai defender a fé, em relação tanto no evangelismo, ele precisa ser considerado. Como também, irmãos, no que diz respeito a quando você vai defender a fé em outros aspectos. Certo? Então, é necessário que você entenda e compreenda isso. Ou seja, se você vai falar a respeito de coisas da fé para alguém que não crê, mesmo alguém se dizendo crente, mas se essa pessoa não crê, se essa pessoa não se submete ao meio, estão lembrados? Deus, Escritura, homem regenerado. Aonde é que está registrado aquilo que Deus quer para a vida do homem? Na Escritura. Então, se esse homem, mesmo, entre aspas, sendo regenerado, não admite aquilo que a Escritura está dizendo, esse homem, em suma, não aceitará aquilo que Deus disse. Só que o que Deus disse é que é a verdade. A verdade não se encontra na minha formulação e na minha construção intelectual. A verdade se encontra naquilo que Deus revelou. Da mesma sorte também a revelação no livro da natureza, certo? Aquilo que Deus revelou no livro da natureza, quando é abordado da forma correta, então se obtém a verdade, certo? Se não se é abordado da forma correta, não se obterá a verdade, certo? Então isso é importante, porque às vezes alguém pode dizer, mas fulano é crente. Certo, mas por que fulano que se diz crente não está aceitando uma verdade que está na Escritura? Tem algo estranho aí. Porque se fulano diz que é crente, ele tem um espírito. E se a Escritura for escrita no primeiro plano, é óbvio que homens santos, que foram inspirados a parte de Deus. O termo lá é teopneusto. É soprado, né? Sopro de Deus, né? Pneuma é sopro, o espírito, nesse caso aqui é sopro, entendeu? E Theos, ou Theos, é portuguesado, né? Deus. Então você tem um sopro de Deus. Então a pergunta é, se o fulano tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo foi quem soprou as Escrituras para homens escreverem, a pergunta é, por que esse Espírito que esse cidadão diz que possui, não leva a compreender a Escritura, já que a Escritura está sendo anunciada para ele de forma correta? Estão entendendo isso? Então, aqui se tem um problema de base, um problema de premissa aqui. Então Deus se revela através de quê? Através de dois livros. Revela o livro da criação e as Escrituras. Certo? Cada livro desse existe as ferramentas para acessá-los. Quem é que dá compreensão das Escrituras ao homem? O Espírito. Quem é que dá compreensão do livro da criação ao homem? O próprio Espírito. Só que a compreensão que é dada aqui, o seu resultado final, a sua finalidade, difere daqui. Certo? Mas é interessante da seguinte forma, eu volto a dizer. Aqui o Espírito da compreensão a todos os homens, por exemplo, o Espírito da compreensão da Escritura a todos os homens, não. E isso aí é muito fácil de ser comprovado. Só você observar que há pessoas que rejeitam a palavra de Deus. O Espírito da compreensão do livro da criação a todos os homens, não. Não, compreende? Porque há homens que acessam o livro da criação, por exemplo, e esse acessar do livro da criação não os torna temente a Deus, não os levam a temer a Deus. Para muitos, o acesso à criação tem tornado eles loucos. Estão lembrando lá de Romanos capítulo 1? Então a questão é, por exemplo, sobre o próprio livro da criação, nós temos que entender esse trabalho do Espírito. Há um trabalho do Espírito que
em quem teme a Deus, quando a pessoa olha para o livro da criação, ele glorifica a Deus, certo? Mas há um trabalho do Espírito também, por causa da graça comum de Deus, que faz com que homens que não temem a Deus vão para a natureza, acessam a natureza de forma correta e obtêm dela os benefícios para o próprio homem. Existe um teólogo reformado chamado Gerhard von Gruning. Gerhard von Gruning falou que uma das razões que Deus criou o cosmos foi para manifestar nele maravilhas e mistérios. Então é aquela questão. O cientista, por exemplo, acessa o livro da criação. Então ele vai lá para o livro da criação e descobre, por exemplo, um fármaco que combate determinado vírus, certo? Que combate determinada coisa. Quem colocou o princípio lá? Foi Deus. Quem orientou aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não saiba, mesmo que aquela pessoa esteja atribuindo isso à sua ciência, mas quem orientou ele nos pressupostos corretos, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não vá glorificar a Deus? O Espírito. Certo? Mas a pergunta é por que o Espírito fez isso para uma pessoa que não vai reconhecer Deus no final das contas? Ele fez isso por causa da graça comum e o resultado daquilo, mesmo que aquela pessoa que descobriu não glorifique, não renda glórias a Deus, mas o resultado dela vai servir para ajudar um bocado de gente aqui. E dentre essa tonelada de pessoas que serão ajudadas, há muitas pessoas que creem em Deus, entendeu? Que vão glorificar a Deus por causa daquilo. Então também nós temos que compreender isso aqui, tá? Esse trabalhar do Espírito nesse livro da criação, certo? No que diz respeito ao livro da Escritura, o Espírito trabalha levando o homem a justamente isso, né? A esse convencimento, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Agora, um homem sem Deus, ele não tem possibilidade de entender as coisas de Deus, certo? Então, compreendendo isso, certo? Isso é muito importante na abordagem da apologética, como eu já falei para os irmãos, tá? E essa questão também de entender a questão dos dois livros, né? Conforme também eu já falei aqui para os irmãos. Então, vê só, irmãos, ó. Isso aqui é interessante que a gente compreenda. O que eu vou trabalhar aqui com os irmãos agora é a relação que há entre a revelação geral, ou seja, do livro da criação, e a especial, a Escritura. Mesmo sendo a Bíblia a única revelação escrita de Deus, ela não se constitui na sua única revelação, porque tem a revelação, como eu já falei, da criação, tá? Ele tem mais e nos declara de que o que está nela está contido, ou seja, o que está contido na criação é declarado e serve com a finalidade que é manifestar a glória de Deus, né? Então a sua revelação no livro da criação nos serve para nos mostrar o que? Primeiro, que Deus é Criador. Então, Deus é o Criador. Segundo, que tem normas para a sociedade, certo? Terceiro, que tem normas de conduta na própria natureza, certo? Então observa agora. E tem normas também no relacionamento do homem para consigo mesmo, certo? Já a revelação especial, que é a Escritura, a palavra dele apresenta o Senhor Deus como um redentor e juiz, e também como Criador, né? Mas de forma bem específica, redentor e juiz. Tem normas para a sua igreja, tem o meio de salvação, que é através do Senhor Jesus, e tem a Sagrada Escritura, que é onde ficou registrado aquilo que Deus revelou. Então, irmãos, é necessário que a gente entenda essas questões, certo? E observa que como a gente começa a abrir o leque a respeito de revelação, a revelação de Deus ao homem. Que, por exemplo, a gente poderia pensar da seguinte forma: bom, no livro da criação, certo? Que se manifesta tanto na história humana quanto na natureza, na consciência humana, nos atos da providência. Será que Deus estabeleceu normas para uma sociedade justa, equitativa, igualitária, equitativa? Sim, estabeleceu. Quando eu digo igualitária aqui, eu não estou apregoando a ideia do comunismo, tá? Mas eu estou apregoando a ideia de uma justiça social. Sim. Certo? Então observa, e é necessário que a gente pesquise, que a gente estude, que a gente leia, sim.
E porque é necessário que eu compreenda, quando a gente fala de revelação na criação, o livro da criação, a gente não está falando especificamente da natureza em si, também da natureza, mas não somente dela. Certo? Então é necessário que se distingua isso. Observa que isso são esferas, tá? A esfera do metafísico, a esfera daquelas coisas que Deus fez em nós, para nós, dentro de nós, e a esfera do físico, aquela esfera que nos atinge bem mais diretamente já aqui agora nesse mundo. Então a gente tem que compreender isso aí, certo, irmãos? Precisa compreender isso aí, tá? Então a revelação especial, a escritura, ela tem um papel fundamental, certo, na questão apologética. Voltando a dizer, são três coisas, tá? Um ser que se revela, um ser que é capaz de receber essa revelação e o meio pelo qual esse ser que se revela se revelou, certo? E você vai, quando entender isso, você percebe a necessidade da escritura, porque se não houvesse escritura, você não tinha o registro histórico dessa revelação, desse ser que se revela para esse ser que precisa da revelação. Tá? Por exemplo, se esse ser que se revela não tivesse também escrito o seu outro livro, certo? Que é o livro da criação, que é o livro que vai tratar também a respeito de como o homem deve viver nessa criação, da história desse homem na criação, entendeu? Porque a criação aí nesse sentido, como uma história total, né, que embarca a ideia de natureza, como o homem desenvolveu essa natureza e desenvolveu no sentido de extrair coisa dessa natureza, isso diz respeito ao livro da criação. Então, como eu acesso esse livro? Através de ferramentas que Deus estabeleceu. Agora, observa como isso é importante. Como é que eu posso denunciar, por exemplo, para o mundo uma exploração desmedida da natureza? Compreende? Eu posso denunciar quando eu compreendo que tal homem tem acessado o livro da criação de forma equivocada. Certo? E muitas vezes por isso esse homem não tem rendido glórias a Deus. Pronto, aí eu volto aqui a dizer, por exemplo, quando você tem um homem que acessa o livro da criação e esse homem acessa de tal forma que traz prejuízo para outros, ele não está acessando o livro da criação de uma forma que glorifica a Deus. Certo? Então é isso que eu estou querendo que vocês compreendam. Cada livro tem um acesso. O Espírito aqui, que é aquele que me faz compreender tanto um livro quanto o outro, ele está atuando. Agora, no livro da criação, há certas coisas que esse Espírito leva esses homens a acessarem para ter benefícios, mesmo que eles não glorifiquem a Deus, por causa da graça comum e por causa dos benefícios que este acesso correto vai proporcionar para outros. Então, quando eu estou trabalhando a apologética, então perceba, irmãos, que a apologética, nesse viés, ele sai da ideia de estar defendendo a doutrina da Bíblia, que tem que ter, mas para uma ideia maior, uma ideia que vai envolver questão de sociedade, questão política, questão de bem-estar, questão ecológica, questão familiar, vou envolver tudo. Porque eu volto a dizer, o que é que os instrumentos onde a revelação de Deus está registrada estão nos dizendo? O que é que eles estão nos dizendo? O que é que a Bíblia nos diz? E o que é que o livro da criação está me mostrando? Antes de terminar, deixa eu só considerar isso aqui, o seguinte, por exemplo, tem pessoas que desprezam o trabalho dos médicos, não é? E elas dizem, mas eu creio em Deus. Mas isso é tolice, você fazer isso. Eu não estou dizendo que seja tolice você crer em Deus, eu estou dizendo que é tolice você fazer isso. Por quê? Porque esses médicos estão acessando o livro da criação. E se eles estão chegando a verdades que vai beneficiar você através de remédios, de qualquer outra coisa, isso é a graça de Deus para você. Você desprezar o outro livro, entendeu? Isso se constitui ignorância e pecado, tá bom? Então, vamos amadurecer isso aí, tá, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês.